Olá pessoal, tudo bom? Apresentando aqui para vocês nosso querido Tiggo 7, um carro que, na minha sincera opinião, eu aprendi a ter gosto pelos carros da Chery a partir do Tiggo 8, tá? Eu gostei muito da construção do carro, realmente é um carro que me fez mudar muito a minha opinião sobre ele. Principalmente quando você começa a dirigir o carro, você começa a entender os pontos, você consegue assimilar alguns pontos, você tira um pouco do preconceito que você tem com a marca, com os carros chineses, que realmente tem. Eu não julgo quem tenha, mas dirigindo o carro assim no dia a dia, na estrada, eu percebi que o carro melhorou muito. Tem alguns pontos assim que eu já deixei mencionado aí nos vídeos para vocês, tá? Que eu vou deixar, que é essa questão do acabamento dele. Tem alguns pontos aqui que eu realmente não acho tão legal, tá? Eu acho que poderia dar uma melhorada assim em certos pontos. Mas o carro, assim, a construção do carro na cidade, do jeito que comporta a suspensão do carro, do jeito que comporta a dinâmica do carro, eu achei muito bem feita. É uma curiosidade até, pegando esse carro, peço perdão aí pela minha garganta, eu sou uma pessoa baixa. E mesmo sendo uma pessoa baixa, eu tô numa posição alta, só que eu não fico naquela posição alta em que a parte do velocímetro aqui ela fica muito para baixo da minha direção do olhar, sabe? Aqui eu tenho uma posição boa da visão que eu tenho. Esse painel do Tiggo 7, tanto do Tiggo 7 do Tiggo 8, ele é um painel que é um pouquinho mais perto comparado ao para-brisa, porque se você pegar o para-brisa e descer ele aqui, ele tá bem rente. Eu gosto disso, eu não gosto daqueles painéis que é muito longe, porque você tem um pouco de uma sensação ruim na hora de manobrar. Esse carro você consegue ver os pontos dele, tá? Tanto esse ponto do lado esquerdo quanto o ponto do lado direito. Então eu achei isso daí, tipo, excelente pro carro, eu achei muito bem feito. Outro ponto que eu gostei também do carro, dessa posição do carro ser um pouco mais alto, é o seguinte: eu consigo ter uma visão boa e eu tô conseguindo ver a ponta do carro lá na frente. Então isso assim é um negócio sensacional, porque muitas vezes estamos dirigindo certos carros que são SUVs grandes e muitas vezes a gente tem dificuldade, como você tem dificuldade de poder enxergar um pouco da frente do carro, e aqui você consegue enxergar. Então quando você vai manobrar o carro, claro que esse carro tem algumas assistências, tá, de condução, mas eu acho que o carro ele consegue te trazer um pouco mais de conforto no dia a dia, tá? É questão do carro, assim, usando ele aqui na cidade, tem alguns pontos que eu não curto muito, que é a questão de brilho que o carro tem do painel, tá? Mesmo que eu consiga diminuir bastante aqui na multimídia, eu acho a questão do brilho dele um pouco alta. Então, por exemplo, quando você está num lugar um pouco mais escuro, por exemplo, uma estrada, como vou usar de exemplo que eu estava fazendo, eu acho o brilho do painel muito alto, então acaba meio que incomodando isso, tá? Na prática, eu particularmente eu não gostei disso. Eu acho que poderia dar uma melhorada aí nessa questão, mas faz parte aí da questão do carro. E vamos lá, outros pontos que eu gostaria de mencionar. É que nem vocês perceberam, né? Eu dei a seta para a direita, ele mostra a câmera aqui pra gente e fica apitando. E às vezes você sabe que o negócio está apitando e acaba incomodando também isso, porque fica com aquele negócio no ouvido, você tem que ficar prestando atenção no carro do lado direito, você sabe que o carro está ali, mas eu acho que isso, na prática, na minha opinião, tá? Acaba você perdendo um pouco o feeling do carro. Merecia pelo menos ter um negócio que você pudesse desabilitar. Eu não sei também, eu preciso mexer direito nisso, mas foi um ponto que eu percebi no carro nessa questão, tá? De ficar apitando. Mas assim, outro ponto também, essa coisa do carro ficar apitando na questão da multimídia, de ficar aparecendo na parte da multimídia, eu acho bom, facilita isso, só que acaba incomodando também, porque muitas vezes você tá com a central aqui aberta, com o mapa, e às vezes você tá naquelas ruas loucas de São Paulo, que é tudo ruim pra caramba,
você acaba se perdendo muito, porque você tá dando seta, aí a multimídia demora para voltar, essa coisa da câmera, então acaba incomodando um pouco, tá? Esse quesito. Aí tem uma apressadinha aí que quer chegar logo no semáforo, não entendo qual é a demência disso, mas tudo bem. Então, referente a esse ponto, foi um negócio que eu não curti tanto. Bem que esse carro, ele só dá isso quando você dá seta para a direita, ou quando você tá chegando perto. Aí eu tenho que ficar apertando aqui para voltar. Então acho que poderia ter uma opção que você pudesse desabilitar isso, tá? E você manualmente apertasse algum botão, por exemplo esse daqui que você tem de baixo, para poder fazer esse tipo de regulagem, porque na prática acaba incomodando um pouco. Outro ponto que eu não gostei muito desse carro é a região da lombar dele. Eu acho que essa parte da lombar dele acaba incomodando um pouco, porque ele é um pouco, parece que alguma coisa tá te encoxando, sabe? Então eu achei isso daí um pouquinho ruim do carro. Eu acho que poderia ser um pouquinho mais baixo essa questão da lombar dele, mais baixo não, um pouco mais para trás essa parte da lombar dele. Então eu achei isso daí um ponto que acabou me incomodando aí. Vou ter que botar o carro para cá porque não vai ter como passar nenhum carro. Então eu achei um ponto desse daí do Tigo um pouco chato, tá? Essa parte da lombar acabou incomodando um pouco isso daí. Mas assim, o carro ele é... Na cidade eu achei ele muito confortável, tá? Se você pega os carros da categoria, eu achei um carro bem macio para usar na cidade. Na estrada, essa maciez você consegue perceber também pela reverberação dele, no jeito que ele é, a dinâmica dele na estrada, tá? Então se você estiver andando rápido, você faz uma curva, depende da curva, você percebe que o carro ele dá uma soltada meio ruim, tá? Eu não gostei disso. Uma soltada não, vai, o carro você percebe, você não percebe muita firmeza no carro, tá? Óbvio que todos os SUVs a concorrência também, alguns que você tem aí na concorrência, também não é um carro para você andar, acelerar e ficar correndo, não tô falando que o carro tem que ser esportivo. Eu só falo que essa questão do carro ser um pouquinho mais molenga, você não tem muita precisão. Por que muita precisão? Aí eu vou falar até em questão do volante. Eu achei o volante desse carro, ele dá aquela enrijecida quando você está em velocidade mais alta, só que mesmo assim você percebe que ele ainda tem um certo de zona morta. Então o carro ele não é 100% preciso, tá? Mas é normal o carro SUV você ter esse tipo de sensação, tá? Não é algo que eu posso dizer para você que é algo ruim, que isso vai você fazer ter um acidente. Não tô falando disso, mas eu falo só na questão do carro ter essa sensação de você não ter um feeling um pouquinho melhor na hora de dirigir, tá? Você, sentido de andar mais rápido. Mas o carro assim, ele na estrada é uma manteiga, por assim dizer, porque o carro ele absorve bastante, tá? Questão de buraco, ondulação, essa parte de ondulação que eu falo pra vocês, eu percebo muito isso no Tigo, que quando você passa a ondulação, aí ele dá aquela bambada, sabe? Ele fica assim, ó, ele demora pra voltar. Não é que nem um carro duro que você passa na ondulação e o carro, ele já senta direto no chão. Esse carro, ele dá essas ondulaçõezinhas mesmo, é normal disso do carro, tá? Então foi um negócio que no começo eu achei estranho. E aí depois eu comecei a dirigir o carro, comecei a perceber. Outro ponto também, já até falando aqui, esse carro, ele tem um sensor traseiro que é muito chato. Que eu tinha pegado esse carro, ele estava ativado. E é tipo um negócio que, por exemplo, você tá andando aqui, aí que nem esse Uno que tá atrás de mim, se ele chegar muito rápido, no meio do nada o carro ele aciona o pisca-alerta. Eu falo, caramba, né? Eu falei, eu não quero pisca-alerta, quem vai ligar o pisca-alerta, sabe? Porque senão a pessoa vai entender que eu tô querendo parar o carro, sabe? Porque dependendo ele fica pitando mesmo, tipo, enche o saco isso. Então eu desabilitei, ainda bem que tem como desabilitar, porque imagina se você não... Então eu queria dar uma pisadinha com o carro para poder mostrar para vocês como que tá. Mas assim, é um carro que ele responde muito bem, viu? O motor dele é 1.6, tá? É turbo de 187 cavalos, o carro anda muito bem, mas muito bem mesmo, tá? O carro tá muito macio, o carro tá muito rápido também. Tem que tomar um pouco cuidado com o acelerador do carro, porque o acelerador desse carro ele é muito
ele é muito arisco, e eu acabei até um ponto aí que você tem que se acostumar, porque se você querer dar uma pisada um pouquinho mais forte, o carro vai querer vai querer cantar pneu, ele vai querer acelerar muito mais rápido, algo que você não queria. Então tem que tomar um pouco de cuidado nessa questão da referência acelerador. Você tem que dosar bastante o pé para que o carro não saia cantando pneu, tá? Porque se você der uma pisada um pouquinho mais ligeira, o carro vai cantar pneu. Então é uma curiosidade aí que eu achei estranha, sabe? Que eu demorei um pouco para me acostumar. Eu acho que tem certeza disso, que o carro não tem alguma configuração aqui para poder você mexer nessa questão. Mas o carro tá muito bem servido assim nessa parte. Eu achei muito bem feito o carro, muito bem feito o conjunto do carro em si. Eu quebrei de novo mais um paradigma com o carro, porque eu achei ele bem bom, assim, por assim dizer. Eu achei o carro que tá muito bem feito, tá? E comparado com a concorrência, comparado com o Taos, com o Corolla Cross, com o Jeep Compass, com o Eclipse Cross. Ó, vou dar uma pisada aqui, ó, só pra vocês terem uma noção. O carro ele anda muito bem. O freio dele dá uma bambada mesmo, tá? Quando você pisa, o carro, tipo, que nem ele faz. Ele sobe muito rápido, então o carro dá uma puta levantada. E aí na hora que você freia o carro, a traseira dele, tipo, bamba muito. Então, tipo, a frente dele gruda bem no chão e a traseira dele cai, tipo, começa a bambar assim. Então, tipo, isso é um ponto que você tem que tomar muito cuidado. Porque quando você pega o carro, se você não é experiente, você vai fazer cagada. Você tem que tomar muito cuidado nessa questão, porque é um carro que ele te traz esse tipo de potência, mas se você for cabaço, você vai fazer groselha. Então você tem que ser um pouquinho mais ligeiro aqui nessa parte para não fazer. A questão de freio dele também é um ponto que eu queria falar para vocês, que o freio dele é um pouquinho anestesiado, tá? Então eu não percebo muito, como eu posso dizer, muita segurança no freio dele na hora de pisar. Que nem, ó, que nem ele canta pneu muito fácil, olha isso. Aí você dá uma freada um pouquinho mais forte e o carro, tipo, ele dá uma travadona. Então, você percebeu esse tipo de potência do carro, que é de ficar acelerando, tipo, ele dá essa distracionada que ele tem. Então isso é um pouco meio estranho, assim, esse tipo de cantada de pneu que ele dá. É um negócio que você tem que se acostumar para você poder entender, mas é um carro que tá bem servido, assim, na questão para poder dirigir. Ah, outro ponto de curiosidade de São Paulo, né? É gente babaca que nem todo esse pessoal que tá aí, que trava todo mundo que tá na faixa do coisa. Aí, é tudo bando de Zé Mané. Vai, gente. Vai, parabéns. É disso que eu falo. Pessoal é muito Zé Ruela, velho. O pessoal trava o cruzamento, fode a gente por questão de pressa.